Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 14 de fevereiro, sexta-feira da quinta semana do tempo comum, o evangelho que iremos escutar é do capítulo 7 de São Marcos, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no evangelho de hoje, depois que Jesus curou aquele homem surdo e mudo, o povo dizia: Ele tem feito bem todas as coisas. Eis um belo elogio para Jesus Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas registra o discurso de Pedro na casa do centurião Cornélio. Falando de Jesus, Pedro testemunha: Ele passou por toda parte fazendo o bem. Curava a todos que o diabo mantinha escravizados, pois Deus estava com ele. Podemos encontrar esta passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Ele passou por toda parte fazendo o bem. Uma outra tradução diz: Ele passou a vida fazendo o bem. Curar um surdo mudo, como neste evangelho, devolver a visão aos cegos, limpar o leproso da sua enfermidade, perdoar os pecados e regenerar o pecador, aqui estão alguns sinais da irradiação do bem na vida de Jesus. Sem dúvida, mais que belos discursos ou mesmo sinais de poder, era essa bondade de Jesus que atraía as pessoas. O Espírito que repousava sobre Jesus se manifestava em frutos palpáveis, como a ternura pelas crianças, a compaixão pelas viúvas, a paciência com os discípulos, a fortaleza na hora da cruz. Aqui temos critérios para avaliar a nossa vida cristã. Quem convive conosco percebe em nós essa irradiação do Espírito Santo sob a forma daquilo que o São Paulo chama de frutos do Espírito? Vale até a pena conferir na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. O apóstolo faz uma breve relação desses frutos do Espírito que se manifestam não sob a forma de poder, mas de virtudes. Caridade, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, brandura, temperância, domínio de si. Eis os frutos do Espírito. Prontamente vem à nossa lembrança quando ouvimos falar a respeito dos frutos do Espírito Santo, a figura de um São Francisco de Assis e de São Vicente de Paulo, de Santa Madre Teresa de Calcutá ou de São João Paulo II, mais próximo de nossos tempos. Mas surgem também as imagens inesquecíveis de uma avó já falecida que nunca deixava de rezar o seu santo terço a cada dia e de nos ensinar as orações próprias da nossa fé católica, ou uma catequista que modelou a nossa fé quando ainda éramos crianças e falava de Deus para nós de uma forma admirável e encantadora. Ou então, aquela professora ou aquele professor que passou em nossas vidas, deixando uma imagem de verdadeiros mestres, nos ensinando valores que até hoje regem a nossa vida neste mundo. Nestas pessoas tão simples, tão humildes e tão normais, também estavam vivas a delicadeza e a paciência, a paz, a amabilidade e a bondade, a temperança, a brandura e a fidelidade para com Deus. São os santos do nosso cotidiano, ou como nosso querido Papa Francisco disse, para falar dos santos do nosso dia a dia, ele usou uma expressão muito bonita: os santos que estão aos pés de nossas portas. Pode ser que nunca pensamos nessas pessoas como santos. Nesse tipo de gente, a santidade era tão natural que parecia apenas um jeitinho de ser. No entanto, só Deus sabe quantos combates enfrentaram na família, no trabalho, na sociedade, para serem pessoas que irradiavam o bem, para serem pessoas que sempre optavam em pagar o mal com o bem e nunca em pagar o mal com o mal. Pessoas que eram permeáveis ao Espírito de Deus, o mesmo Espírito que corria de Jesus como um rio de água viva. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. E quem segue o Cristo? Será que não deveria seguir pela mesma direção? Quando é que começaremos verdadeiramente a fazer o bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, dia de penitência, de abstinência de carne, dia de olharmos para o Cristo crucificado.